Dr. António Capucho, obrigado por ter vindo e assim mesmo à flor da pele, digam lá, vejo nos seus olhos que ficou satisfeito, que nesta Casa de Abril... Fiquei, primeiro pelo significado histórico e afetivo que tem a Casa e a Associação 25 de Abril, e por outro lado porque vi de facto uma grande participação e um grande entusiasmo para ouvir e para debater os temas da atualidade. Portanto, como viu, como quando disse de início, que o Dr. António Capucho já se tinha multiplicado em várias declarações, como é óbvio, são compreensíveis, mas aqui privilegiámos, mais do que os grandes títulos, digamos, sair daqui com o título de ter participado numa reflexão serena sobre o modus vivendi, digamos, dos nossos partidos. O que é possível de sintetizar, com base no que aconteceu, e nestes dias de reflexão e de reações? É possível imaginar que alguma coisa vai mudar na vida dos partidos, portanto, a ligação com a sociedade, porque, ao fim e ao cabo, o seu problema radica, embora as versões que apareçam sejam já posteriores, mas esquecemos-nos, digamos, que foi o apoio a alguém que se identificava com as posições do partido, mas que não reuniu o consenso, digamos, da superestrutura. Há qualquer coisa a melhorar aqui nesta questão? Vamos lá ver. Eu quis, em primeiro lugar, significar que não estou contra os partidos. Os partidos são essenciais à democracia, não esgotam a participação cívica, e por isso o aparecimento de movimentos independentes, o que é salutar, o que é saudável, mas são a trave mestra da democracia. Ponto 2, não quis generalizar. Eu conheço mal a estrutura interna de outros partidos, mas fui vítima da má estrutura e digamos que da forma como o partido a que eu pertenci durante 40 anos me tratou. Não foi por uma questão de revanche pessoal, foi de constatação de factos. E por isso entendia que, genericamente, era bom adotarmos métodos que pudessem eliminar essa situação, digamos que de oligarquias que neste momento preponderam e abrir os partidos à sociedade. E depois acabar com alguns vícios. Primeiro é o vício do dinheiro. Os partidos são superfinanciados pelo Estado, numa altura em que estamos em austeridade, é um escândalo. Tanto mais que os seus militantes que deviam participar de uma forma minimamente significativa, no PSD pagam €1 por mês, o que não é nada. E isso permite, digamos que, as chamadas barrigas de aluguer. Em segundo lugar, as alterações à lei eleitoral ou às leis eleitorais que possam favorecer uma maior participação, uma maior abertura e uma maior democracia. Quero sintetizar-vos aqui algumas das propostas que lançou no almoço. Primeiro, nas eleições para as autarquias locais, não vou perder tempo porque já há candidaturas independentes, é preciso dar aos independentes as mesmas condições que se dão aos partidos. Por exemplo, os independentes pagam IVA, os partidos não pagam. Isto é inaceitável. Nas eleições para o Parlamento Europeu não há nenhuma razão para que não haja candidaturas independentes e devia de haver voto preferencial. Ou seja, o PSD ou o PS apresenta uma lista de 24 elementos ou 23 elementos, sejam quantos forem, e devia ser o eleitor a poder ordená-la e não o partido. Nas eleições para a Assembleia da República, que já é mais complexo, em primeiro lugar, a redução substancial do número de deputados. De 230 para 180. São menos 50. É o número que a Constituição permite, não é preciso alteração constitucional. É o que defende Sá Carneiro desde 1980. Em segundo lugar, um círculo nacional e círculos uninominais a par. PS e PSD defenderam esta tese em 2001 e chegou o PS a aprovar internamente e a apresentar na Assembleia da República um projeto de lei neste sentido, que depois, com a queda do governo Guterres, esfumou-se e nunca mais conheceu a luz do dia. Com o apoio do PSD. Só não concordávamos, não estávamos inteiramente de acordo com a redução do número de deputados. Nas candidaturas em círculos uninominais, a possibilidade de candidaturas independentes e o voto preferencial. Bom, eu, para além de irmos à questão da presença do Dr. Mário Soares, em que medida é que a voz como é dizer, esta voz solta da sociedade, que hoje em dia tem protagonizado algumas questões, o doutor deixou aqui em aberto a possibilidade de reingressar num partido social-democrata que retomasse os valores da social-democracia. Rui Rio é a personagem que encara digamos, esse passaporte para retomar? Neste momento... Como é que estão as coisas? Pronto, falando claramente. Neste momento, não conhecendo a disponibilidade dele,
conhecia a indisponibilidade dele no verão, porque, enfim, estava a acabar o mandato e, saído da Câmara, tinha que tratar da sua vida, porque não tinha nenhuma ocupação garantida, e vive no Porto, tem a família no Porto, e não em Lisboa. Mas achou prematuro e achou, neste momento, desajustado candidatar-se e avançar, pelo menos, tendo em conta fundamentalmente, penso eu, duas razões: a Troika, e este período final de presença da Troika é muito complicado, e as eleições para o Parlamento Europeu. Agora, eu que contacto com as bases do PSD com muita assiduidade, nomeadamente nesta campanha eleitoral, contactei, não apenas em Sintra, mas fui convidado para fazer conferências e comícios em todo o país, constato que ele é um nome mais consensual para assumir a liderança quando um dia saírem de cena os atuais protagonistas. Acha que esses protagonistas podem sair por via do voto popular, portanto, digamos, um mau resultado eleitoral poderia ser, digamos, as próprias bases, digamos, a dizerem que de facto foi uma espécie de acerto de contas, portanto, chegou a hora, e acha que esse podia ser um indicador para que o Dr. Rio visse. Eu acho que não é um indicador, eu acho que é o único indicador, ou seja, eles não saem de lá, a não ser em situações excepcionais que eu nem quero imaginar. O Coronel Vasco Lourenço retomou aqui a tese da paulada, que, enfim, pronto, é uma versão soft. Eu falo dos politeiros de Miranda, pronto, não é? É uma figura de estilo. Uma figura de estilo. Obviamente que não deve porque não há de facto outra, se não havia eleitoral. Não há paulada, há eleições. Eu admito que se o Dr. Pedro Passos Coelho for sufragado, se manterá no poder, enquanto o eleitorado entender que ele é merecedor disso. Eu estou em desacordo. Agora, se um dia ele tiver um resultado eleitoral que não se compagine com isto, a história mostra que ele afasta-se. Mas, doutor, hoje em dia verificamos que no cotidiano, digamos, há de facto muitos portugueses a sofrerem. Já nem é a imagem estafada da classe média, pronto, quer dizer, a gente adapta-se, digamos, a gente, enfim. Mas há de facto muita gente a sofrer. Acha que... perdi-me aqui um pouco. O resultado das eleições, portanto, poderiam dar os portugueses verem estas eleições como um momento de ajuste de contas. Isso podia ser de alguma forma aproveitado, portanto, para quem está. As eleições para o Parlamento Europeu têm revelado, aliás, todas as eleições intercalares, as eleições entre eleições legislativas, têm mostrado desde 74 que o eleitorado aproveita para mostrar... Doutor, queria retomar a ideia, relembrando. O que está a ser-nos apresentado, estes indicadores favoráveis da economia, portanto, creio que Passos Coelho, Porta, estão a ser exímios nos últimos dias. É uma questão em demonstrarem-nos que estes resultados, portanto, indiciam uma mudança. Queria eu dizer que, havendo portugueses, de facto, a sofrer mesmo, no confronto da realidade com essa propaganda, nas próximas eleições europeias, digamos, acha que as pessoas já podem ir penalizar porque não veem, de facto, esses sinais da mudança? Não. Ou isto, a propaganda vai intensificar-se? A história mostra que assim é, que entre eleições relativas, nomeadamente as eleições para o Parlamento Europeu, há uma extensão enorme, o que pode deixar em casa pessoas que normalmente votariam contra o governo num gesto de protesto, mas há muitos que votam ainda assim e que votam protestando contra o governo. É claro que o Dr. Pedro Passos Coelho tem iniciado uma campanha eleitoral desbragada, na minha opinião, a propósito dos indicadores e de outros apelos à convergência. Sim. E outro tipo de tiques, digamos assim, que me parecem pouco merecedores de Faço aqui um inciso para qualificar os apelos do Dr. Passos Coelho aos entendimentos com António José Seguro. É uma magia total, a 3 meses das eleições, quando ele não diz para que é que era o acordo e que com pontos não tem consistência. E, portanto, ele sabe perfeitamente que a resposta só pode ter negativa. Ainda por cima faz isto quando, ainda há muito pouco tempo atrás, disse que não precisava do PS para nada para o programa de convergência. Bom, então não percebo. Quer dizer, não pode dizer uma coisa um dia e o contrário dessa coisa no outro dia. Agora, vamos ver se os portugueses que, de facto, mantêm a situação do antecedente, ou seja, foram brutalmente causticados pelo regime de austeridade que lhes foi imposto. Austeridade excessiva, descabelada, injusta, no sentido que mal distribuída. Admito que aqueles que tiverem a paciência de ir às urnas possam, muitos deles, votarem através de um sinal de protesto contra o governo. A presença do Dr. Mário Soares
soube-lhe bem, foi assim uma espécie de um bocadinho de ombro de alguém que... Soube muito bem, porque em primeiro lugar eu não esqueço, pese embora as diferenças que eu possa ter ao longo da minha carreira com o Partido Socialista, e não foram poucas, não posso esquecer duas coisas fundamentais que me ligam ao Dr. Mário Soares. Em primeiro lugar, e é o essencial, foi o papel determinante que ele teve, com Sá Carneiro também, com os generalianos também, mas o papel determinante que ele teve para evitar que o regime não descambasse para um totalitarismo de sinal contrário. Ele teve uma coragem física absolutamente fantástica e uma capacidade política notável para evitar isso. O país está agradecido ao Dr. Mário Soares de uma forma nítida, ou deveria de estar, mais do que está, aliás, por esse papel que ele teve. Em segundo lugar, porque numa altura muito difícil, eu integrei um governo liderado por ele, um governo de coligação entre o PS e o PSD, e nessa altura tive a oportunidade de privar de perto com ele, politicamente, mas também pessoalmente, e portanto ganhar não apenas um respeito político muito grande, que já tinha, mas também, devo confessar, uma afetividade que não esquece, e portanto hoje sinto-me profundamente lisonjeado com a presença dele. Mesmo a terminar, estamos a falar para as chamadas redes sociais, é uma forma de multiplicar a mensagem. O Dr. António Capucho, como é que vão ser os seus próximos dias, utilizando também o Facebook, sei que tem, o que é que acha do papel destas redes sociais para é muito importante, ligar os portugueses? É muito importante porque, embora tenham aspectos negativos, no sentido que há muita gente que está nas redes sociais para trocar impressões de natureza sentimental... Não estamos nesse caso, nós estamos aqui a afirmar. É um fórum de debate de ideias, por vezes com exageros, é certo, mas um debate de ideias com uma dimensão e uma profusão absolutamente impensável há uns tempos atrás. Pronto, por nós está dispensado, agradecemos-lhe e vamos ficar à espera das próximas notícias que venham daí. Muito obrigado.